ID no HTML, correto? Foi isso que você falou, né? ID. Então, tá gravando a partir de agora. Então, vamos só recapitular aqui que eu não estava gravando. A gente vai fazer um projeto, né, que simula uma cantina de massas, né? E o que seria? A gente sugeriu o nome de Cantina Dev, que é como se fosse um espoleto, né? Grosso modo falando. Que a gente vai simular a criação de pratos, né? Conforme o usuário permite, né? O que permite não, que o usuário escolha, né? Desde alho, quanto que ele quer de alho, de ervilha, de molho, de calabresa, de bacon, enfim. E o usuário vai colocar os ingredientes que ele quiser, né? E, detalhe, conforme a gente vai adicionando um ingrediente, ele vai alterando a nossa tabela de estatísticas, né? Que é a caloria, que é o carboidrato, que é a energia, que é o preço, tá? E a gente adiciona aqui e para iniciar a produção. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um momento. Vamos compartilhar aqui o projeto final aqui com vocês. Espera aí. Esse aqui não. Cadê? Achei. Peguei aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Estão vendo a minha tela? Dá para ver minha tela, João? João? Oi. Dá para ver minha tela? Agora, nesse exato segundo, não. Beleza. Deixa eu ver o que está acontecendo. Compartilhar janela. E agora? Agora acho que você tá, né? Cara, não, porque. Mas eu acho que é por conta da minha internet. Agora eu tô. Agora tá Beleza. aparecendo. Então, aqui é o projeto final que a gente vai fazer. Olha só, então a gente pode alterar aqui. Se eu coloco o alho, ó, já dá mais as calorias, a energia e o preço. Se eu coloco uma ervilha, por exemplo, aumenta o preço. O carboidrato, a energia manteve, mas o carboidrato, que a caloria aumentou. Se eu coloquei o molho, ó, aí altera tudo. Calabresa altera tudo. Bacon, eu posso manipular aqui quantas vezes eu quiser. Então, se eu quiser colocar aqui 10 vezes, quiser colocar 20 vezes ervilha, 12 cebola, eu consigo e clico aqui em iniciar a produção. Ele reseta a página e passa para a próxima etapa, né, que é produzir o pedido. Então esse é o projeto final que a gente vai fazer hoje. Então, vou voltar aqui no slide. Então, vou fazer aqui. Então, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Tá vendo a minha tela, né? Oi? Você está vendo a minha tela? Sim. Tá no PowerPoint, certo? Isso. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Show de bola. Então, tá. Então, isso aqui vai ser nosso projetinho, beleza? Então, manipulando um elemento, né? Iremos utilizar o console para interagir com o elemento abaixo. Então, a gente já tá meio careca de saber que quando a gente vai querer chamar uma classe ou chamar uma determinada função do HTML, a gente pode colocar a classe, o nome dela nomeado do jeito que a gente quiser, ou colocar um ID, né? Então, nesse caso, a gente criou uma classe, né? Que põe o nome de class com value de iniciar produção, né? E a class como produção e o ID a gente coloca como produção também. Então, iremos utilizar o identificador ID produção
no console para adicionar o JavaScript. Então, beleza. Então, vamos vir lá para nossa página, tá? Compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos vir aqui para nossa página. E vamos dar uma testada aqui. Vamos vir aqui na nossa página. Nossa página está aberta aqui. Belezinha. Só que a gente não tem nenhuma interação, porque o JavaScript não foi criado, tá? O JavaScript não foi criado. Então, a gente vai vir aqui, dar um F12. E vamos dar um document. Opa. Ponto. Get element by ID. Ou seja, vai pegar os elementos por ID. Que ID? Produção. Então, vai colocar entre aspas simples, dentro do parêntese, e escreve o nome do nosso ID. Produção. Temos um Enter. Olha só o que ele chama. Input, type, submit. Value, iniciar produção. Class, produção. ID, produção. Tá vendo? Então, esse aqui chamou nulo. Você colocou o ID dentro do HTML? Aqui, ó. Esqueci de fazer isso. Ó. Sim, coloquei dentro do input. Deu Ctrl S. Deu um F5 na página. Talvez não. Agora foi. Era o que faltava. Então, beleza. Então, se a gente dá um submit, ele vai pegar o input. Né? Então, a ideia é a seguinte. O get element by ID tá chamando, né? Quando a gente coloca. Então, foi até o HTML e trouxe elemento com o ID produção. Analisando o HTML, verificamos que é exatamente igual ao que veremos na página. Então, se a gente vir aqui no nosso código, olha só. Se a gente vir aqui no nosso código, a gente vê que input, value, input type, submit, value, iniciar produção, class, produção, ID, produção. Opa, olha só. Input, type, submit, value, iniciar produção, class, produção, ID, produção. Então, o que a gente pode observar? Que ele chama exatamente o que está no HTML. Olha só. Quando a gente tem aquele comando get element by ID, tá? Porque é o ID do nosso input aqui, tá bom? Então é assim que a gente faz. Então vamos voltar aqui para o material e vamos dar continuidade aqui. Aqui. Apertar aqui e trocar para a tela aqui. Deixa eu fazer um... Tá. Então, beleza. Então, ó, iremos adicionar ao comando value teste de JavaScript e dar um Enter. Com isso, o botão da página passa a ser texto teste JavaScript em vez de iniciar produção, como era anteriormente. O código busca um elemento pelo identificador e manipulamos esse elemento com o JavaScript. Então, a gente vai vir aqui novamente no nossa produção aqui do nosso HTML. Então, a gente vai pegar o get element by ID. Então, vamos vir aqui compartilhar. Beleza? O que a gente vai dar? Vamos dar um document. Então, a gente acabou de fazer acabamos de chamar a produção, né? Então a gente vai fazer um document ponto get element by ID ponto value igual a teste JavaScript. Então vamos fazer um teste aqui. Vou fechar aqui. Vamos dar um Enter. Olha só. Chamou o teste JavaScript.
né? Então o código buscou um elemento pelo identificador e manipulamos esse elemento com JavaScript. Então a gente chamou o elemento aqui e passamos um valor para ele, teste JavaScript. De vez ele mandar esse input aqui, ele mandou o teste JavaScript. Então se eu quiser colocar outro tipo de velho, eu posso também. Ó, mandamos outro valor no lugar, por exemplo, lá, mandamos outro valor no lugar do input. Tá vendo? Ó, a gente começa a passar outro valor aqui, ó, no nosso input. Então, passar outro valor aqui. Vamos dar um exemplo aqui de João Pedro. Nome bonito. Ó, João Pedro. Então, a gente chama pelo ID e damos outro valor. Atribuímos outro valor para o nosso value. Tá bom? Então, tá. Então, buscando elemento pelo identificador, a gente usa o getElementById. Mas é raro adicionarmos identificadores nos elementos. Geralmente, ao criar uma página, usamos muitas classes, como criar um conteúdo reaproveitável no CSS. Ela é muito mais usada, por exemplo, a essa classe estatística, né? Estáticas, peço perdão. Será retornada uma coleção de elementos do HTML que tem 4 elementos. Isso é um array com 4 elementos que podemos manipular. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no material. Vou compartilhar aqui. Olha só. Então, no Elements, se você clicar, você vai dentro do nosso main aqui, ó, da primeira session. Na segunda session, vai estar lá a div estática. Né? Então, se a gente abrir cada divzinha aqui, ele mostra, né, o que está dentro. Né? Então, é uma div estática. Olha só, então 0, 1, 2, 3, length tamanho 4. Então, a gente consegue retornar. Beleza? Então, para acessar isso é muito simples. Na aba, clicando em F12, na aba Elements, vai estar lá. Você vai abrindo e vai instalar. Aqui, ó. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. Aqui, dentro de, a gente estava no console, dentro de Element, a div está aqui. Olha. Beleza? Então, aqui a gente consegue ver o tamanho, espaçamento, tudo direitinho, bonitinho. Tá bom? Show. Então, vamos lá aqui. Então, beleza. Então, é preciso gravarmos quando é um ID ou uma classe para conseguir buscar esse elemento? É preciso gravar os comandos diferentes? Não é obrigatório, tá? O JavaScript tem a função carrySelector, que podemos configurar o seletor para a busca. Então, document.carrySelector. Se realmente quisermos o ID de produção, colocamos hashtag produção. E como no CSS, ele nos retorna o input cujo ID é produção. Então, vamos fazer o teste aqui dentro do nosso console. Então, vamos usar aqui o nosso document. Então, vamos por document. Ponto. Array selector. A gente abre aspas simples, produção, fecha aspas simples e vamos ver o que acontece. Então, compartilhar aqui a tela. Olha só. Então, eu dei um document.carrySelector all, hashtag produção. Ele dá o input, submit value João Pedro, da classe produção, do ID produção. Então, eu consigo chamar tanto o getElementById, tanto carrySelector, tá? Beleza? Sim, aqui foi. Foi.
Ponto. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Tá. Se a gente dá um document.charSelector, olha só. Se nós dermos document, ó, document ponto charSelector, aí dentro a gente põe o ponto produção e fecha, ó. Ele dá nosso input aqui, ó. Vamos dar enter, ó. Que agora eu tô chamando pela classe dele. Se a gente põe um ponto produção, a gente chama pela classe. Se eu ponho um hashtag produção, ele me chama pelo ID. Beleza? Então, ponto classe hashtag produção. Opa, ID. Beleza? Eu não fico. Do CSS, né? Para poder. Isso. Até porque essas são formatações CSS, né? Não são classe HTML. Isso. Olha só. E pelo Carry Selector eu consigo também dar o ponto value e alterar o valor do nosso value, do nosso input. Beleza? Eu consigo fazer isso. Vamos dar uma olhadinha no nosso código aqui. Cadê? Então a gente tem aqui ingrediente. Cadê? Vamos ver. Olha só, a gente tem aqui nossos ingredientes aqui e aqui é ó, molho. Eu não consigo alterar aqui, porque o value dele tá diferente. Ele não tem value aqui, ó. Mas se eu der aqui, vamos ver. Ponto ingrediente título. Ingrediente traço. Olha só. Ele me dá o ingrediente do alho e cebola. Olha só. Olha lá, viu? Tá vendo lá em cima? Selecionando automaticamente. Eu nem dei enter. Ele já encontrou o nosso. Eu dei um care select o ingrediente título. Olha só lá em cima. Vamos ver o da ervilha. O da ervilha é ingrediente título também. Tudo é ingrediente título. Ah, beleza. A gente está usando a mesma classe. Então, controle e ajuste. A gente teria que usar o. Se você selecionar todos, teria que usar o query selectoral, né? E a gente receber um vetor, um array de resposta. Isso mesmo. Então, vamos vir aqui no query selector all. Olha só. Ele me deu os botões. 10 botões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Então, qual que era o nome do ingrediente título? Então, olha só. Ingrediente traço título. Ele me traz os 5 títulos aqui, ó. Que são a cebola e alho, ervilha, molho, calabresa e bacon. Vou dar um enter aqui. Então, olha só. Ele me dá como se fosse um JSON, tá vendo? Ó, length tamanho 5. Bonitinho, vai zerar 4, porque é como se fosse um vetor, né? Beleza. Então, até aí tudo bem, João? Até aqui tranquilo. Beleza. Então tá bom. Então não é preciso gravar um get element by ID, get element by class name ou get element by tag name, que busca o elemento pela sua tag. Nada disso é preciso. Usamos carry selector. Chegamos em todos os elementos baseado na mesma estrutura na nossa navegação pelo CSS. Certo? Então tá. Mas afinal, o que é um document, né? Sempre que o JavaScript for interagir com o navegador, ele navega na DOM, né? DOM é a sigla para Document Object Model. Então, DOM, Document Object Model, né? Que do português nada mais nada menos do que é o modelo de objeto do documento, tá? Opa. Oh, droga, fechei sem querer. Tá bom.
O nosso HTML é o documento e para lê-lo, o navegador o transforma em um objeto manipulável na estrutura do JavaScript, né? Então, na estrutura document foi retornado um HTML. Vamos ver aqui. Olha só. Opa. Olha só aqui. Então, ó, como a gente pode ver, se a gente dá um document, ó, ele dá na estrutura do document foi retornado HTML. O document é, portanto, o nosso arquivo de HTML. Então, vamos para aqui. Se der um document, ele me dá o nosso HTML. Digita document no console para você ver o que acontece. Oi? Digita document dentro do seu console. Já foi. Eu tô fazendo Apareceu. Ah, beleza. Apareceu todo o HTML, correto? Sim. Então o document é basicamente aonde a gente navega, né? Então, a gente navega pela DOM. Então, se a gente digitar um document só, sem dar Enter, repare que ele seleciona a nossa página inteira. Ela fica em um azul, como a gente tivesse selecionado. Não tá assim para você também? Digita document sem dar Enter. Sim. E se a gente coloca um carry, por exemplo, carry, dá um selector, por exemplo, e colocamos dentro a tag, no caso vai ser o ingrediente título, por exemplo. Sem dar Enter, ele já seleciona o primeiro ingrediente título, né? Primeira classe do ingrediente título. Então, é assim que funciona, assim que a gente trabalha. Então, Carry Selector, a gente pode selecionar usando ponto pela classe, usando uma hashtag pelo ID. Se a gente quer selecionar todos, a gente usa o Carry Selector All. Você vai selecionar todos daquele determinado ID, todos daquela determinada classe. Belezura? Então tá. Então, document... João. E se, por exemplo, a gente tem os ingredientes. A gente usa o Query Selector All, certo? Aham. Só que aí, por exemplo, aqui tem 5, mas eu quero 3. Eu vou ter que fazer isso, tipo, eu vou ter que selecionar todo e remover 2. Isso. Entendi. Isso mesmo. É manipulação de array, manipulação de string. Perfeitamente. Então, document.url, o que ela faz? Retornará qual é o URL que estamos usando no navegador. Então, vamos limpar aqui nosso console. Sabe limpar o console, João? Ctrl L. Ou Ctrl L, ou você pode clicar do lado do top, tem a linha escrito elemento, console, source, network. Embaixo tem tipo uma bolinha com um X no meio, um traço no meio, você pode clicar ali também. Tá? Então vamos dar um document.url. Olha só, ele vai dar o caminho, né? Ou seja, aonde vai estar o nosso arquivo, tá? Então document.url, ele dá nosso arquivo, caminho de origem. Beleza? Se a gente der um document.title, vai dar o título, né? O título que está dentro da nossa tag title, do nosso HTML. Tá bom? Se eu dou um document.body, retornará todo o body criado. Se eu dou um document.head, ele vai dar todo o head criado. Retornará todo o head criado, tá? E é head sem o Y, tá? Tá com erro aí, mas é head sem Y, tá bom? Então, document.url, o que ele me retorna? Ele vai retornar o caminho do nosso documento. Document.title, ele vai retornar o quê? O título dentro da tag title. Document.body, ele retornará todo o body criado. E o document.head, ele vai retornar o nosso head criado, tá? Então, beleza. Se podemos usar o body e podemos acessar
o head. Então, por que não podemos usar o document.produção que nós criamos anteriormente? Por quê? Porque o body e o head são tags padrões na nossa página. Elas sempre estarão presentes, ou seja, esses métodos já existem no JavaScript e no DOM. Agora, quando queremos procurar uma classe ou um ID, né, que nós criamos, usamos métodos próprios de busca, como document.getElementByProdução ou um query selector #produção. E o resultado será o mesmo. Mas qual é a diferença de usar os dois? Não tem nenhuma diferença? Vamos ver aqui na prática. Então, document.getElementById. Não tem diferença. Tá, então, opa, aqui não tá vendo minha tela, né? Deixa eu limpar aqui. Ó. Olha só. Se eu der um document ponto get, opa, animation não, element by id, eu coloco produção, ele me retorna da produção. Então, document ponto carry selector e coloco hashtag pro, opa, ele me dá igual, tá vendo? Ó, ele retorna igual. A diferença é o seguinte. Digamos que eu quero chamar, de vez em quando usando get element by class name, tal, get element by id, eu só uso get char selector e só mudo aqui a nomenclatura dentro do nosso parêntese. Se eu coloco o hashtag, ele vai me dar o id, se eu coloco o ponto, ele vai me dar a class. Essa é a maior diferença, tá? E também pelo char selector eu consigo selecionar tudo, né? Sim. Essas são as principais diferenças. Beleza? Mas não tem tipo assim, situações específicas, tipo, que a gente vai preferir o getElement, que a gente vai preferir o query selector, ou num geral o query selector é mais usado? No geral, o char selector é mais usado. Okay. Tá? É mais usado. Porque, por exemplo, se você quiser fazer uma consulta única, beleza. Os dois satisfaz. Agora, se você quer fazer uma múltipla, pegar todos os class name, todos os IDs, aí tem que ser o carry mesmo. Então, já que para um e para todos eu uso o carry selector ou carry selector all, a gente só mantém o carry selector. Beleza? Então, tá. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, beleza. Opa. Então, beleza. O DOM, que é Document Object Model e o JavaScript juntos possuem um grande poder de modificação dinâmica e estrutura de um documento HTML, sendo possível, por exemplo, adicionar, a gente consegue modificar, remover tags, textos, imagens e qualquer elemento do HTML, tá? Alterar estilo de CSS da página, então a gente consegue alterar também. Criar novos eventos HTML, né? Que é o alert, enfim, a gente consegue criar qualquer tipo desses eventos. Vamos conferir formas de realizar os itens listados no tópicos acima. Então, métodos para selecionar o elemento do HTML. Então, document.getElementById com ID. Então, a gente vai selecionar o ID que a gente quer. Então, document.getElementsByTagName, selecionar um elemento pelo nome. Document.getElementsByClassName, e o nome, ele vai selecionar o elemento pela classe. Beleza? Então, vamos dar uma testada aqui. Então, vamos lá. Então, document.getElementById. Vou botar aqui o nosso. Opa. Então, ó, ponto produção, a gente vai retornar a nossa produção. Então, document.getElementById
element by class name e coloco olha só o que ele me retorna. Retorna a produção da nossa class. Beleza? Se eu dou um document ponto get elements by tag name, vou pegar uma tag name daqui do nosso cadê tag? Button. Oi? Button, pode ser. Olha só. Dá um HTML selection com a nossa tag name purple. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Propriedades e métodos para alterar elementos do HTML. Então, element.innerHTML, essa propriedade obtém ou altera qualquer elemento no HTML, inclusive tags. Tá, deixa eu compartilhar aqui que a gente vê o nome dos nossos comandos primeiro. Perdão. Então, element.innerHTML, ele altera a propriedade. Então, element.innerText, essa propriedade permite inserir textos no HTML. Element.attribute, esta propriedade altera o valor de um elemento HTML. Element.setAttribute, atributo, vírgula, valor. Este método altera o valor de um atributo de um elemento no HTML, tá? Adicionando e excluindo elementos. Então, document.write escreve no fluxo de saída do HTML. Document.appendChild adiciona um elemento. Document.removeChild, ele remove um elemento do HTML. Document.replaceChild substitui um elemento HTML. E um document.createElement cria um novo elemento no HTML. Tá? Então, beleza. Então, eventos e funções com JavaScript. Só uma coisa. Cria um elemento no HTML, tipo, qualquer coisa. A diferença dele do append é que o append bota no final e o create element você pode botar em qualquer lugar do HTML. Isso. Vamos ver aqui. Document create element JavaScript. Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste aqui. É isso mesmo. O document.createElement ele vai criar onde você chamar. Beleza? Exatamente onde você chamar. Então, tá. Então, eventos. Opa. Eventos e funções com o JavaScript. Então, códigos inline de JavaScript geram um grande problema, pois todas as vezes que queremos alterar o código JavaScript, precisamos mexer no arquivo HTML. Isso não faz muito sentido, porque se estamos mexendo com JavaScript, deveríamos mexer exclusivamente no arquivo de JavaScript. Como fazemos para tirar essa manifestação de JavaScript do HTML? Simples. A gente vai criar uma pasta chamada JS, que ela já está criada dentro do nosso arquivo, do nosso projeto, está escrito JS, tem o IMG e o CSS. Então, vamos criar uma pasta chamada JS e dentro dela criamos um arquivo chamado main.js, que vai ser o nome padrão, né? É o nome padrão que a gente usa, tá? E detalhe, a gente vai chamar o script dela dentro do nosso script, que nós estamos careca de saber como fazer isso. Então, vamos fazer isso juntos. Compartilhar a tela aqui.
Então vamos lá. Script. Aqui dentro a gente vai pôr um CSR, CRS, SRC de source. Dentro do source, a gente vai pôr. Vai ser no final do body, não vai ser no head, não? Ou vai ser nos dois? Pode ser dentro do head. Cadê o head? Chamá-lo aqui. Aqui dentro do nosso select head. Aqui então script. E aqui dentro SRC de source JS main.js. A gente clicar aqui, ele vai para nosso arquivo. Então, se a gente não tiver criado, ele pergunta se a gente quer criar automaticamente, a gente dá um OK e ele cria. Beleza? E dentro do nosso main.js, a gente vai pôr um alert. Oi. Nosso arquivo JS foi criado com sucesso. Então, Ctrl S e damos F5 na página. Oi, nosso arquivo JS foi criado com sucesso. Beleza? Então, ótimo. Então, o alerta funcionou em nosso navegador. Então, vamos ver aqui de novo. Nosso alerta aqui. Porém, ele travou o carregamento da página, de modo que todo o resto ficou em branco, né? Como a gente pode observar aqui. Primeiro, como desenvolvedores, nós não usamos alerta para dar erros, nós usamos o console.log. Porque com ele, além de não travar o carregamento da página, ele aparece direto no nosso console. Tá? O carregamento da página foi travado porque o carregamento do arquivo JS faz isso. Toda vez que nosso navegador entra no arquivo JS, na leitura do HTML, ele para tudo até todo aquele arquivo inteiro e executa antes de passar para a próxima linha do HTML. Para evitarmos problemas, nós sempre colocamos o arquivo JavaScript na última linha possível. Isso garantirá que nosso HTML seja lido inteiramente e carregado antes do JS. Assim, quando ele estiver lendo o arquivo JS, a página já vai estar disponível para o usuário. Então, o que a gente faz? A gente vai tirar da linha 15, colocar lá embaixo, depois do nosso main. Ctrl S. Fico na página, olha só. Como é que já fica diferente. E vamos adicionar o ID logo prato, a classe prato escolhido. Então, cadê nossa ID prato escolhido? Na linha 19, lá em cima. Colocar o ID logo prato. Então, logo prato, a classe prato escolhido. Então, beleza, prato escolhido, logo prato, nosso ID. E dentro do nosso main, a gente vai colocar a seguinte coisa. Então, aqui funcionou, né? Vou dar um const prato escolhido vai ser igual a document ponto carry selector logo prato escolhido ponto add event listener, que a gente já viu isso lá atrás, eu acho que a gente viu isso no piano, né? Clique e diz oi. Então, beleza. Então, o que a gente fez aqui? Criamos a constante, nossa const, que irá receber o elemento ID logo prato. Então, criamos isso. 2. Ao elemento selecionado, adicionamos a função add
event listener, que vai esperar o clique no elemento e chamar a função diz oi. Então, vamos criar nossa function aqui, function diz oi. Console.log oi. Console.log bem-vindo à cantina Devway. Então, Ctrl S na página, vamos recarregar ela. E ó, a função diz oi executará os comandos console.log exibindo na tela de mensagem. Então, vamos ver aqui no nosso console. Ué, cadê? Será que eu chamei certo aqui? Oi, papapá, fechei, bonitinha, diz oi aqui. Não tá faltando as aspas? As aspas não, os parênteses para mostrar que é uma função? Desculpa. Os parênteses ali do lado do diz oi, dentro do add event listener. Não precisa não, só o clique mesmo. Eu botei os parênteses e foi. Ah. Ué. Eu botei os parênteses e foi. Porque é função, né? Ah. É quando a gente clica aqui, ó. Ah, Tá tá. vendo? Mas era, pô, é verdade. Agora eu raciocinei. Eu tava esperando um clique, ó. É o clique do logo. O logo prato, que é esse aqui, ó. Ó. Document.carries selector logo prato. Olha lá. Ele espera isso aqui, ó. Essa imagem aqui. Então, se eu clico nela, oi, bem-vindo à cantina Devway. Belezura. Foi. Belezura. Então, tá, beleza. Então tá. Então, a função diz oi, né, é uma função nomeada chamada de declaração de uma função. Contudo, essa não é a forma de criarmos uma função no JavaScript. No JavaScript, podemos criar uma função anônima, ou seja, uma função sem nome, que se eu clicar logo, nós quiséssemos que esse código fosse executado apenas uma vez, poderíamos usar uma função anônima. Então, vamos fazer uma função anônima. Então, para fazer uma função anônima, então a gente vai fazer o seguinte. Clica aqui, diz oi. A gente vai apagar isso aqui. Vai dar uma function. Aqui abre e fecha, porque ela é anônima. A gente fez isso no... Acho que no... Zoom Devway. Edwin. Clique no logo. Chama a função diz oi. Oi, seja bem-vindo a Devway. Então, vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos ver o que acontece. Clique no logo. Está funcionando. Olha só. Clique no logo, ó. Clique no logo. Clique no logo. Tá. A diferença da função anônima para a declarada é que a declarada pode ser chamada mais de uma vez por ter um nome. Uma função anônima só pode ser executada uma única vez quando um gatilho for disparado. Neste caso, quando o evento for disparado. E o evento clique é o quê? Clique na logo. Aqui, ó. Prato escolhido, add the listener.
quando eu clicar na nossa logo, dentro da nossa ID logo, né? As novas versões de JavaScript, a partir do ES6, ainda tem uma forma diferente de declararmos uma função anônima. No lugar de usarmos a function, né, nós abrimos parênteses e colocamos uma seta formada por um sinal de igual e maior. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso apagar a nossa function aqui. Abre, fecha. Function arrow. Exatamente. Com isso, a gente viu isso em Node.js. Com isso, economizamos na escrita de uma função, mas continuamos identificando claramente como uma função anônima. Esta é uma arrow function, em tradução livre, função de setas, para declarar a função que não será nomeada novamente. Então, aqui é uma arrow function, tá? Acabei de criar aqui uma arrow function. Tá bom? Aqui a nossa function diz oi, console.log, oi, seja bem-vindo a Devoy, a cantina Devoy. Então tá. Existem parâmetros que são passados da nossa página. Por exemplo, toda vez que um evento acontece, podemos manipular esse evento. Em uma arrow function, colocamos entre parênteses o que usaremos, que é o evento, e colocamos no corpo da função do console.log, o evento. Então, se eu quiser pôr aqui dentro da nossa arrow function evento, eu posso. E dar um console.log evento, por exemplo. Por que manipulamos o evento? É importante porque agora podemos clicar em qualquer um dos itens para somar os ingredientes do nosso prato. Então, vamos dar um Ctrl S aqui. Não, mas ele interpreta a palavra evento já como mesmo traduzido assim? Tipo, sim. Fácil assim? O JavaScript facilita isso pra gente, meu Deus. Olha só. Se botasse event também ia? Vamos testar aqui. Event. Opa. Gente. Também ia. Mas aí ele funciona em qualquer idioma que você escrever a palavra evento? Não sei. Porque a nossa lente está em PT aqui. Pode. Você me pegou. Aí, você me pegou. Então, para escolher do ponto the listener, clique, vírgula, evento, console.log, evento. Então, beleza. Então, é isso a nossa aula de hoje. Então, Ctrl S aqui. E deixa eu parar aqui uma coisa. Só um momento. Para de gravar aqui.